Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. E uma das áreas que nós vamos consagrar ao Senhor é a área espiritual, crescendo em comunhão com Deus. Você quer crescer em comunhão com Deus? Então hoje eu vou ensinar para vocês aqui um planejamento, vou trazer para vocês como que a gente vai fazer, desenvolver, né, um crescimento espiritual com Deus a partir de 2025. O ano de 2025 será um marco na caminhada espiritual. Se você botou isso como objetivo para sua vida, então vem comigo que nós vamos fazer 40 dias de jejum. Eita glória! Bom dia, meu povo! Cheguei! 40 dias de jejum? Ô glória! Você quer crescer? Porque colocou isso como meta, né, no seu crescimento espiritual? Então, é isso. A gente precisa entender que existe uma dedicação nossa também, né? Para que isso venha. Opa, deu uma pausa aqui. Para que a gente venha crescer, né? Deixa eu colocar aqui, Juliana, você. Foi. Bom dia, gente. Bom dia, meu povo. Bom dia. Cheguei. Ah, eu quero, ó. Então vambora, irmã Vera. Pastora Vera. Depois entre em contato aí com o nosso suporte para ajudar a senhora, tá? E olha só, 40 dias de jejum. Compartilha isso. Hoje eu vou liberar um PDF com todas essas informações. Todo ano a gente faz esse propósito, né? É um ato profético. É um ato de consagração. E olha, você já começa o seu ano como? Consagrando ao Senhor. Então olha o que eu li aqui em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Um dos planos que a gente consagra ao Senhor é a nossa área espiritual, né? Tem a área espiritual, tem a área familiar, tem a saúde, né? Tem a área pessoal, ministerial, mas a primordial para que tudo, né, buscar primeiro o reino de Deus, para que tudo venha fluir, é consagrar a sua área espiritual. Amém? Então a área espiritual, ela vai te conduzir a outros lugares, né? O Espírito de Deus ali atuando, falando com você, o Espírito Santo. Então o ano de 2025 será um marco na caminhada espiritual de todos que desejam experimentar profundidade e relacionamento com Deus. Esse projeto de 40 dias vai ser aliado, né, a um devocional diário. Diariamente eu vou estar aqui com vocês durante esses 40 dias, a gente lendo a palavra. Então põe isso como propósito, já põe isso já virando um ano, Senhor, eu quero entrar nesse devocional de 40 dias, nesse propósito. E eu vou dar todo o material, vou explicar para vocês hoje aqui, que vai te auxiliar, tá? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas falam, vamos fazer um jejum, mas não tem assim uma orientação, né, mínima. Então aqui eu sempre passo uma orientação para vocês, tá? Então esse projeto está alinhado a um devocional diário, tem como objetivo encorajar vocês, né, a buscar Deus, buscar vitórias espirituais, conquistar territórios, tá? Aumentar sua fé, fortalecer o seu espírito para você enfrentar batalhas espirituais. E aí, ó, você vai ver que o ano vai começar totalmente diferente para você, tá? Então o jejum, ele é muito mais do que uma abstinência de alimentos. É um ato de adoração. Sabia? É um ato de submissão e dependência total de Deus. Vamos falar sobre isso? Glória a Deus, aleluia. Chegamos no final do ano, né? Tá pertinho. E a gente já planeja. Na sexta-feira eu fiz uma live, eu ainda vou colocar ela no YouTube. Eu fiz uma sala de oração de guerra e eu falei sobre propósitos, né? Eu falei sobre 5 áreas na nossa vida e que nós precisamos planejar. E eu dei toda a orientação de planejamento para essas áreas. Como foi a que eu citei aqui, a área espiritual, a área familiar, né? A área da saúde, a área pessoal e a área emocional. Depois eu vou colocar essa live no YouTube, tá? Para você que não teve aqui. E hoje a gente vai falar sobre o devocional, que a gente vai fazer 40 dias de devocional. E a gente vai ler a Bíblia em 6 meses, tá? Fique aqui comigo que eu vou orientar vocês. Rose, Deus abençoe. Esse final de semana nós formamos mais intercessores para a Casa do Reino, né? Fizemos ali um trabalho na Igreja Batista Mundial da Taquara, formando intercessores para a glória de Deus.
Foi um tempo muito precioso, muita experiência que passamos ali e formamos ali uma equipe poderosa. E vamos dar continuidade, né? Esses homens e mulheres que vão impactar a sua geração através da oração, resgatando pessoas, livrando pessoas de cativeiros, né? Vai ser incrível. Deus abençoe, Thelma, Rose. A importância do jejum na vida cristã. Essa live é para ajudar você a entender sobre essa jornada de 40 dias que nós vamos fazer. Todos os anos eu faço 40 dias de jejum e devocional, tá? E esse ano eu vou liberar para vocês um PDF com esse material, né? De como você vai fazer o jejum, toda a orientação. E também uma leitura bíblica, acompanhando ali de 7 em 7 capítulos por dia, tá? Então, a importância do jejum na vida cristã. Primeiro, transformação espiritual. Se você quer elevar o seu nível espiritual, é um desenvolvimento, né? Buscar-me-eis e me achareis. Olha, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não é simples assim. O momento que eu venho para Cristo é o iniciozinho da sua fé. Você resolveu o seu problema com a eternidade. Compartilha essa live, gente. Manda para mais pessoas. Fala, ó, vem aí para aprender. A gente vai fazer 40 dias de jejum para poder fortalecer o seu espírito e toda seus planos, né? Plano de 2025. Compartilha aí. Manda esse aviãozinho aí. Então, o que eu preciso, irmã Thalita? Não é automático. O iniciozinho da minha fé, eu resolvi meu problema com a eternidade. Aceitei Jesus. Agora, como que eu vou conhecer esse Deus? Relacionamento. Como que eu faço um relacionamento? Como é que é um relacionamento com uma pessoa? Conviver com ela todos os dias. Então, se eu separo um prazo, um tempo de 40 dias focado naquilo ali, não tem como você sair a mesma pessoa, né? Você vai ser transformado no teu espírito e automaticamente tua alma e o teu corpo vão seguir ali as orientações do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz dele, você vai ter mais sensibilidade e capacidade para tomar decisões, né? Então, consagre ao Senhor, foi o que eu li aqui, o Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, já consagra a sua vida espiritual agora. Fala, Deus, eu vou entrar nesse propósito, tá? Chama mais alguém para estar junto com você. Isso também incentiva você a estar aqui junto, tá? Ó, transformação espiritual. O jejum nos ajuda a alinhar nosso coração com o de Deus. Ao negar a carne, damos espaço para que o Espírito Santo opere de maneira mais profunda em nossa vida. Tá? Então, quando eu dou lugar ao Espírito Santo, a carne ela vai ter que se submeter. Ao negar a carne, damos espaço para o Espírito. Então, a primeira transformação que o jejum faz em minha vida, transformação espiritual. Ajuda a gente a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Aí vai ser um momento que Deus vai te falar muita coisa. Ele vai exigir de você também que você retire determinadas coisas, abandone determinados padrões, pensamentos, falas, comportamentos, vícios. Então vai ser um tempo de purificação, sabe? É um tempo de purificação esses 40 dias, para você poder se alinhar com os céus. Outra coisa que é importante do jejum na vida cristã. Armas espirituais. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Tá lá em Mateus capítulo 4. Esse exemplo mostra que o jejum prepara o cristão. O jejum prepara o cristão para resistir às tentações e derrotar o inimigo. Olha, tem uma coisa que o diabo não gosta. É um crente que tem comunhão e jejua. Jesus falou em certa ocasião que os discípulos não conseguiram expulsar determinados demônios, né? Ele falou assim, ó, essa castra de demônios só sai com jejum e oração. Então tem vícios, tem situações espirituais que estão acontecendo na tua casa, na tua família ou no local que você está, que ao você jejuar, você vai ter condição de vencer essa tentação. Entende isso? Então o jejum não tem a ver com Deus. Preste atenção, o jejum não tem a ver com Deus. Ah, eu vou jejuar porque Deus vai me abençoar. Não. O jejum tem a ver com você. Você precisa de Deus. Então quanto mais eu me consagro, mais eu consigo chegar perto dele. Porque eu consigo ficar sensível para ouvir Deus. Porque ele está aqui o tempo todo falando. O Espírito está o tempo todo falando conosco. Está nos alertando. Mas a gente não consegue enxergar. Mas quando eu foco num jejum espiritual, pronto. É como se você virasse uma chave. Tá? Então é uma arma espiritual o jejum. Outra coisa da importância do jejum na vida do crente. Vitórias sobrenaturais. O jejum é um dos meios que Deus usa para trazer respostas. Tá? Esté. Lá em Esté 4:16 diz que o povo jejuou para buscar o quê? Livramento. Deus os livrou da destruição. Então você vai ver na Bíblia o tempo todo.
Teve uma vez que os discípulos de Jesus não estavam jejuando, certo? Aí perguntaram, mas seus discípulos não fazem jejum? Ele falou assim, enquanto o noivo está com eles, está na festa, por que você vai jejuar? Mas haverão dias que eles precisarão. Então, enquanto Jesus estava ali com eles, isso é uma coisa. Mas depois que Jesus foi, eles jejuaram. Tá? Você vê lá em Atos, durante o jejum, né? E o jejum é uma das coisas que a quarta situação que o jejum faz com que muda a sua vida cristã, ele traz renovação e direção. Ó, durante o jejum, recebemos sabedoria divina para tomar decisões e enfrentar desafios. Paulo e Barnabé foram enviados ao ministério após o período de jejum e oração. Os discípulos estavam em jejum e oração para poder quem eles iam enviar ao ministério. E Deus orientou quem fosse. Então o Espírito Santo fala com você nesse período. Te dá mais direcionamento, né, preciso ali nas suas decisões. Então faz esse propósito, né? Então fortalece a comunhão com Deus, quebra cadeias espirituais, alcança vitórias pessoais e comunitárias também dentro da sua igreja, grupos, quando fazem, né? Na saúde, na vida financeira, nas relações familiares, cura as feridas, liberta famílias, traz paz no lar, desenvolve disciplina espiritual, então constrói um hábito de orar, de jejuar, meditar na palavra. Olha quantas coisas. Se você pode até fazer um programa de leitura bíblica, mas se você fizer com jejum, é totalmente diferente. Tá? Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui o propósito desses 40 dias. Minha irmã Ana, Carolina, Deus abençoe Terezinha, Diana, Deus abençoe a vida de vocês. 40 dias. Todos os anos a gente faz. Se você consagrar ao Senhor esses 40 primeiros dias do ano, vai desenvolver muita coisa, tá? Primeira coisa que vai acontecer é uma grande mudança na tua vida espiritual. Libertações acontecem. Põe propósito. Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF que eu vou falar aqui agora, eu vou ler agora para vocês como que você vai fazer o jejum, tá? Eu vou colocar no meu grupo de oração que vocês estão, também lá no Telegram, você pode pegar para você imprimir e você ter essa orientação lá, tá? Vamos lá. Então, o que você está disposto a entregar a Deus durante 40 dias de jejum? Essa é uma oportunidade para experimentar um crescimento espiritual profundo e acessar pela fé as promessas que parecem distantes ou até impossíveis aos olhos humanos. Eu tenho pessoas aqui que, ano passado, quando entraram, me encontraram na internet, né, no Instagram, no YouTube, e vieram, falou que nunca tinha feito jejum. Né? Crente, nunca tinha feito jejum. Aí entrou nesse propósito, me achou, falou assim, eu vou fazer junto. E ficou aqui. Falou que a vida deu um salto, a vida espiritual, tudo foi mudando, muita coisa. Porque aqui eu ensino vocês. Tá? Então, essa é uma oportunidade para experimentar crescimento espiritual. É um ato profético. Tá? Então, assim, mas você vai ouvir algumas igrejas ou pessoas que não querem compromisso com o sacrifício, né, de jejuar. Eles vão falar, não precisa, Jesus já pagou na cruz, tudo por você. Você precisa barganhar. Isso não é barganha, né? Isso não pode ser uma barganha. Isso é um ato de misericórdia que você está pedindo a Deus, porque você está no vício. Você está com um problema sério, você não consegue largar. Você não está com direção. Então o jejum ele vai te alinhar ao coração de Deus. É para isso, entendeu? Então eu preciso de Deus. Eu me alinho com Ele através do jejum, tá bom? Geralmente pessoas que têm preguiça ou não têm compromisso com a vida cristã, né? Elas ficam assim, não precisa. Mas experimenta fazer para você ver, tá? O jejum é muito mais do que simplesmente abrir mão de algo. É uma busca intencional e cheia de propósito. Então, primeiro, renúncia de desejos e prazeres terrenos. O jejum vai proporcionar isso. Estudo e conhecimento da palavra de Deus, porque a gente faz junto com a palavra, né? Vida de oração fervorosa, reflexão e prática de leitura. Então, quando você se entrega a esse caminho, sua vida ela começa a ter impactos espiritual e naturalmente isso vai acontecendo ao longo dos 40 dias. Pelo sangue de Jesus temos acesso ao livre acesso ao trono da graça, pela vitória do Calvário. A gente já tem acesso. Mas precisamos acessar essas vitórias intencionalmente. A Bíblia fala que aquele que obedece a sua palavra, né? A Bíblia diz que as bênçãos os seguirão. Mas muitas vezes eu estou em desacordo em algumas coisas. Muitas vezes eu não estou sabendo como andar na lei do Senhor. E nesse período do jejum, você vai alinhar o seu coração. E você vai ver que as bênçãos vão destravar. Porque elas não são automáticas. Eu preciso acessar esse lugar. Buscar-me-eis e me achareis.
quando me buscar de todo o vosso coração. Então, uma vida espiritual, você desenvolve ela. Eu quero ser mais ativo na igreja, eu quero receber dons espirituais. Tudo isso você busca, né? Durante 40 dias, estabeleça esse propósito, então, com Deus. Sejam elas por respostas que você queira. Eu quero resposta de Deus durante esse período, que parecem estar atrasadas, né? Mas não. Deus vai falar com você. Quero maior santidade, intimidade com Ele. É isso aí. Transformações pessoais e familiares. Esse propósito também inclui isso. Restauração emocional e física. Mudanças em área específica da minha vida. Então, para tudo isso, você vai alinhar o seu propósito de jejum. Tá? Este tempo será marcado por renúncias. Aí vamos lá. Dentro dos 40 dias, é um tempo que você vai marcar por renúncias, consagração e uma entrega total ao Senhor. Mas também por um romper, que você vai viver sobrenatural em sua vida. Deus deseja que seus filhos vivam plenamente. E isso começa com o coração disposto a buscar. Vou falar do meu ministério aqui. Quando eu comecei a fazer esse jejum, 2022, 40 dias de jejum por ano, todos os anos eu faço. E Deus falou pra mim assim, Thalita, se você quer algo dentro do ministério, né? Vocês sabem que o nosso ministério, ele trabalha com libertação, com intercessão, cura, mapeamento espiritual. Então, tudo dentro da área de espiritual. Se você deseja algo extraordinário que aconteça, você precisa viver e fazer algo extraordinário. Então, eu conheci um ministério que fazia jejum de 40 dias, assim como vocês chegaram aqui. E eu falei, eu vou entrar nesse propósito. Eu coloquei o propósito no meu coração, 40 dias seguidos, consecutivos, e 23 horas só no líquido, só uma janela de alimentação. Depois que eu terminei, foram muitas batalhas, tá? Não foi fácil, porque nunca tinha feito jejum prolongado dessa forma. E o meu corpo sentiu muito, né? Mas eu vou trazer algumas orientações aqui pra vocês. Meu corpo sentiu muito. Emagreci, claro, a gente emagrece. Mas, dentro do ministério, que eu ainda estava, né, presencial, mas em frente de igreja com meu esposo, eu comecei a observar mudanças espiritual dentro da igreja. Começou a ter manifestação malignas. Comecei a ter mais autoridade, porque não é porque o nome de Jesus não tem poder. Eu não buscava isso. Né? Deus foi começando a me dar ousadia no espírito, porque eu fui alinhando meus pensamentos, fui alinhando a vontade de Deus, fui abandonando determinadas práticas, determinadas coisas. Então você se alinha. E você começa a ficar como, gente? Kadosh. Você começa a ficar purificando seu coração e sua mente. Quando as pessoas que vêm próximo de você, vocês podem perceber que pode acontecer isso, por você estar dentro de uma frequência de busca, de limpeza, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, vai estar ali orando, vai estar ali jejuando, vai estar ali lendo Bíblia, vendo filmes, que eu vou orientar aqui vocês. Você vai estar numa outra frequência. As pessoas que forem se aproximando, que não têm isso, que estão totalmente voltadas para outras, você vai perceber que elas vão reagir diferente em alguns momentos. Entende? E você vai precisar ter esse discernimento. Que a luta não é contra você. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades, dominadores. Então aquilo que ela vem carregando vai confrontar com aquilo que você está vivendo. E aí você precisa ter esse discernimento. Entende isso? Então, é uma purificação espiritual, um alinhamento com Deus. Então vai trazer transformação. E eu comecei a ver. Foi um ministério, foi um tempo que a gente fez muitos trabalhos de libertação dentro da igreja, né? Onde teve muita expulsão de demônios também. Tá? E muitas curas, muitos avivamentos aconteceu nesse tempo também. Então, é isso. Você precisa crer. Um ato de fé, tá? Porque, imagine, você tá ali 40 dias focado num processo de comunhão com Deus. Não tem como você sair diferente. Lembra de Moisés, quando desceu do monte, depois de 40 dias? Como que ele desceu? Fala aí pra mim. Ah, Thalita, mas nós não somos Moisés. Mas você serve esse Deus poderoso. Fala aí como ele desceu. O rosto dele estava como? Estar na presença do Senhor começa a te trazer um brilho diferente. Se dedicar a disciplinas espirituais, você começa. Aí você vai chegar no teu ambiente de trabalho, você vai ver algumas coisas acontecendo, algumas rejeições, alguns tipos de violência, porque é aquilo que você está carregando, né? Então, o rosto de Moisés brilhava. Esse tempo será marcado por uma renúncia, consagração e uma entrega total ao Senhor, mas também por um romper sobrenatural, que eu quero e você quer, né? Então, prepare-se para a jornada. Durante esse ato profético, você será desafiado a jejuar, apresentando algo significativo como oferta a Deus. Tá? Orar diariamente, criando uma conexão mais profunda.
com o Senhor, estudo da palavra, permitindo que ele renove a sua mente. Renunciar, fortalecendo seu espírito e alinhando a sua vontade ao propósito de Deus. Então vai ter renúncias também. Deus está te esperando para um novo nível de crescimento espiritual. O Espírito Santo, ele será seu companheiro nessa jornada. Guiando, fortalecendo, guiando a sua direção. É incrível como ele vai conversar com você e falar. Porque você vai estar mais sensível para ouvir. Aceite esse convite, vai ser 40 dias, que podem marcar o início de uma nova estação na sua vida. Que ao final desse propósito você possa experimentar os melhores dias de renovação. Tem muitos testemunhos que acontecem nesse período, quando você faz esse propósito mesmo com Deus, tá? Então, durante esses 40 dias, eu quero que você vai descrever. Eu vou dar esse material para vocês que eu tô aqui, tá? No PDF. Você vai descrever como será o seu jejum e estabelecer o horário e frequência que você deseja praticar. Então, lembre-se, escolha uma forma de jejum que seja possível de ser realizada, tá, gente? Com responsabilidade. Respeitando sua saúde, seu nível de experiência espiritual. Então, você não vai botar assim, algo lá em cima que você não consegue cumprir. Então, você começa devagar. Você pode ir subindo, né? Então, por exemplo, tipo de jejum. Nós temos o jejum total, que é a abstinência de sólidos e líquidos. Tá? É o jejum total, que é a abstinência de sólidos e líquidos. Esse tipo de jejum só é recomendado quem já possui o hábito de jejuar regularmente. Então, nunca fique sem beber água por longos períodos, tá? Consulte um médico, se necessário for. Mas esse aqui não é ideal pra gente fazer. Jejum parcial. Abstinência apenas de sólido. Exemplo. Jejuar algumas refeições do dia. Quem fez jejum total, irmã Thalita, na Bíblia? Jesus, Moisés. Quem estava com ele ali sustentando esse tempo todo? O Espírito Santo. Embora, no final do texto de Lucas, que fala do tempo que Jesus passou no deserto, no final diz assim, os anjos vieram e o serviram, deram de comer. Tá? Então a gente não pode ficar muito tempo. Você quer fazer um jejum total de um horário que você acha que dê para ficar sem água? Ok, mas não é aconselhável. Agora o jejum parcial, você vai jejuar algumas refeições do dia, mantendo a ingestão de líquido. Então vamos lá. Quantas horas de jejum? Frequências do jejum. Você pode fazer 5 dias na semana, 3 vezes por semana, todos os dias. Aí você vai dizer, tá? Quantas horas do jejum? Então, tô colocando aqui também, ó. Quantas horas do jejum? Tem tudo aqui explicando. Quantas horas do jejum? Ah, Natalita, eu costumo fazer 6 horas. Vai se desafiando, tá? Por quê? Quanto mais você jejuma, você vai criando o hábito de aprofundamento. Então, por exemplo, eu começava com 6 horas. Né? Depois eu passei para 12. Depois eu passei para 18. Hoje eu consigo fazer 23 horas no líquido. Mas é um crescimento. Você não vai jogar lá em cima e não dá conta, né? Então vai começando. Tá? Então, quantas horas de jejum você faz diariamente? Aqui você marcar o horário de início. Eu vou começar X horas, por exemplo. Eu vou começar 6 horas da manhã. E o horário de término desse jejum? Ah, vai ser às 15 horas, né? Vai ser às 12 horas. Então você vai botar aqui, vai marcar, tá bom? Este é um compromisso entre você e Deus, que será guiado pelo Espírito Santo. Ore, planeje e tenha claro sobre o propósito do seu jejum. Ele é uma ferramenta poderosa para crescimento espiritual e aproximação com o Senhor. O que será permitido durante o seu jejum parcial? Define com clareza os alimentos e líquidos permitidos durante o jejum parcial. Então, por exemplo, lembre-se de que o jejum parcial envolve abstinência de sólido, mas você pode consumir líquidos. Estabeleça o que será permitido e siga fielmente. Então, gente, dentro do período do seu jejum, qual líquido que você vai tomar? Até isso a gente põe aqui. Para mim não ficar assim, eu vou tomar uma vitamina. Uma vitamina, né, gente? Vou tomar uma vitamina de abacate. Vamos ser justos. Então, alinhe corretamente isso. Não se sabote, tá? Vamos fazer algo sério, com compromisso. Água, por exemplo, é liberada. Você pode beber água, né, constantemente. Mandalita, eu quero colocar um golinho de café. Põe um golinho de café. Conta com 50 ml, 100 ml por dia. Por que é importante isso? Por causa do seu alinhamento espiritual. Você vai botar isso lá. 50 ml de café, sem açúcar. Porque o açúcar acaba te trazendo uma saciedade, né? Então, sem açúcar. Pode colocar aquele adoçante? Pode. Põe uma quantidade de adoçante pouca, né? 2, 3 gotinhas. Água de coco, irmã Thalita, pode? Pode. É você com Deus. O que você não, só quero ficar na água. É você com Deus, tá? Chás, pode, sem açúcar, qualquer chá.
Suco natural. Geralmente o suco natural ele já tem açúcar, né? Então se você no teu jejum colocou um suco natural, sem açúcar, é você com Deus, tá bom? Durante o período do jejum, isso aqui. Depois que você saiu do jejum, você vai se alimentar normalmente. Atividade de edificação durante o jejum. O jejum é uma oportunidade para crescimento, então, espiritual. Além de abstinência alimentar, aproveite para se aproveitar ainda mais de Deus e se edificar. Então vamos lá. Adapte o jejum de acordo com a sua resistência e condição de saúde. Se necessário, busque orientação, tá? Então eu vou me adaptar conforme a minha condição e resistência que eu tenho. Eu só posso fazer 6 horas, eu só posso fazer 12, eu só posso... E você com Deus, tá bom? Ore diariamente, no mínimo 10 minutos. Então durante esse período de 40 dias, 10 minutos de oração. Você vai estabelecer de manhã, de noite, de tarde. Dedique um tempo de qualidade para falar com Deus. Mesmo que por pouco tempo. Faça esse momento um diálogo profundo com o Senhor. Então vamos lá. Como que é essa oração? Conversa. Você já vai estar anotando, eu vou mostrar aqui para vocês, tudo que você está apresentando ao Senhor durante esse jejum. Sua família, seus projetos, seus propósitos. Você vai começar, Espírito Santo, me dá a direção, me dá esse alinhamento, o que que eu faço? Qual a decisão que eu tomo aqui? Eu posso ir para lá, eu aceito isso. Me dá um sinal, fala comigo. Então, esse é o momento de diálogo seu, 10 minutos por dia. Agora, terceiro ponto, leitura bíblica. Dê continuidade à leitura bíblica conforme o plano de leitura. Eu vou disponibilizar para vocês um plano de leitura. O que que eu fiz? Eu peguei todos os livros da Bíblia para a gente ler ele em 6 meses. Então eu dividi, são 1.189 capítulos. Dividido por 6 meses, vão dar entre 6 a 7 capítulos por dia. Então nós fizemos, né? Juliana me ajudou a organizar e alinhar esses capítulos na sequência para você. Tudo isso eu vou dar esse material para você ter. Estudou lá e ouviu os 7 capítulos. Fez o tique. Mandelita, eu não consigo ler todos os dias. Qual é a minha orientação para você? Tem um aplicativo de Bíblia, que eu acredito que você já tem aí no seu telefone. E você vai abrir ele e lá ele tem como você ouvir. Então você vai botar o fone de ouvido, tá indo trabalhar. Naquele dia eu não consegui ler, eu vou ouvir. Então tá aqui, ó, a Bíblia. E o Version. Eu uso esse, tá? Então, olha só, por exemplo. É muito legal, porque aí você tá fazendo as coisas em casa, você tá resolvendo uma coisa, como é que se diz? Lavando louça, você já tira aquele momento, mas você estabelece um tempo para você orar, para você ler, tá? Ou ouvir esses versículos. Ouviu? Ticou lá. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, ó. As suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Então, olha só, você está aqui arrumando uma casa, fazendo uma coisa, está ouvindo. E isso está entrando na tua alma, tá? Essa palavra. Então, esse é o meu conselho para você. Diariamente. Então, você em 6 meses, você vai ter lido ou ouvido a Bíblia. Agora, pegue um livro, desses 66 livros, você vai pegar um livro e você vai estudar ele profundamente. Durante um ano. Eu vou escolher o livro de Mateus, né? Eu vou escolher o livro de Gênesis. Eu quero estudar ele profundamente. Você vai ouvir a Bíblia, você vai ler ela e vai pegar um livro por ano e você vai esmiuçar ele. Lendo, pesquisando, o que quer dizer aquilo ali, sublinhando, entendendo, né? Esse é meu conselho. Pode pegar qualquer livro, né? Pode ser. Vou ler Filemão, é um capítulo. Lê Filemão. Estuda Filemão, entendeu? Então, essa é a minha orientação para você. Quando que a gente vai começar, irmã Thalita? Dia 7. Anota aí, dia 7 de janeiro. Você vai começar junto comigo. E já pela manhã, o que eu vou fazer? Já começa o devocional. Todos os dias eu vou estar aqui com você. A gente vai ter lido, você leu, ouviu um dia antes. E o que vai acontecer naquele dia que eu estiver aqui com você no devocional? Eu vou trazer chaves espirituais daqueles versículos que a gente leu. As principais destaques, né? Daqueles versículos, eu vou trazer aqui no devocional pra gente conversar, tá? E você também vai poder interagir comigo aqui. Eu ouvi ontem algo que me chamou a atenção. Dentro desses 7 versículos foi isso, tarará, tarará. Pronto, a gente
teve o nosso devocional, vamos orar aqui junto. 40 dias eu vou estar aqui com vocês, para vocês falarem como é que estão indo, como é que tá acontecendo, tá bom? Entenderam? Amém, glória a Deus. Qual é o nome da Bíblia? O nome do aplicativo? Depois eu vou pedir para colocar lá no grupo, tá? Para vocês. E o Verso é um aplicativo bíblico que dá, você lê e também escuta. Eu acredito que a maioria, quem puder botar aí, Isabela, o nome desse aplicativo, coloca para poder o pessoal já ir baixando, quem não tem, para ir ouvindo, tá? E se você, de repente, você já vai ler até 7, 14 versículos, vai ouvir, né? Vai ficar empolgado ali. E aí você vai ter a sua planilha para você ir marcando o que você já leu, o que você já ouviu, tá? Vai ser incrível, gente. Tudo isso, ó, são disciplinas que vão te envolver para esse tempo de com Deus aí, né? Nossa jornada de 40 dias. Então, dê continuidade na leitura para alimentar espiritualmente. Então, você precisa fazer isso. Escute louvores de adoração durante esses 40 dias. No mínimo 2 músicas por dia. Então, música de espiritual, né? Aquelas músicas que vão te levar para Deus. Cristocêntrica. Tá, gente? Música cristocêntrica. Que vai te conduzir para esse lugar da presença de Deus. Então, por exemplo, no momento que você for ouvir, falar com Deus, tem um louvor aqui que eu amo muito ele. Ele me inspira muito. Tem louvores que te levam para a presença de Deus assim rápido, tá? Tem louvores que te conduz assim para esse lugar de uma forma muito rápida. Tem esse aqui, ó. Você vai estar em momento de adoração. Você já separou aquele tempo para isso. Continuar aqui pra gente fechar. Dentro dessa atividade de edificação do jejum, gente, nós temos a renúncia. Então, nós estamos falando sobre os 40 dias de jejum que nós vamos fazer, tá? São 40 dias de jejum. Vai ser forte. Já fui até derrubada na rede social, ó. O negócio é forte. Então, a gente vai fazer esse jejum em nome de Jesus, para um crescimento de um novo tempo na nossa vida, na nossa história. E a gente vem falando aqui que todo o propósito, vou liberar um material para vocês. Agora, outro ponto, depois do louvor, né, que eu falei para vocês, tem a leitura devocional, que você vai pegar um livro e vai continuar usando esse livro também, né, durante esse período de jejum. Além de você estar lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, escolhe um livro edificante, um material que sirva, né? Tem tantos livros que você pode ler aí para poder te edificar também, tá? E além de livros, você pode ver séries espirituais aí, séries evangélicas, cristocêntrica, né? Tem um The Chosen, tem várias séries que você pode ver, podcast, pode ver
outras pregações, né? Ouvir pregações. Então, tudo isso para edificar esse período, tá bom? Então, esse tempo de jejum é uma jornada de fé, onde você se dedica a crescer em intimidade com Deus, permitindo que Ele transforme a sua vida. Gente, nós voltamos porque caiu, tá? Simplesmente a tela parou e falou a sua live foi encerrada. Então, eu voltei aqui novamente. Lembre-se o seguinte, esse jejum, esse tempo de jejum é uma jornada de fé. Então, onde você se dedica a crescer em intimidade com Deus, permitindo que Ele transforme a sua vida. Durante esse 40 dias de jejum, o que você está disposto a renunciar? Agora eu quero que você pense sobre isso. O que você está disposto a renunciar? Mas, Thalita, tem isso também? Tem, porque você está fazendo um jejum completo. Ao renunciar, a renúncia é uma prática importante no processo de crescimento espiritual, pois nos ajuda a abrir mão por um tempo determinado. Então, a renúncia você vai abrir mão por um tempo determinado, tá? Ou, se você quiser definitivo, é com você e com Deus, mas é por um tempo determinado, de coisas que podem nos distrair ou se tornar dependentes. Então, vamos lá. Você quer buscar viver de forma mais focada em Deus. Então, a renúncia pode ser de hábitos, comportamentos ou de prazeres temporários, como forma de buscar mais intimidade com Deus. Então, durante esses 40 dias, eu incentivo vocês, durante esses 40 dias, renunciar. Por exemplo, nas primeiras vezes que eu fiz o meu jejum, tinha uma coisa que eu falava assim, não consigo ficar sem café. Então, o café me dominava. Eu falei, eu vou tirar o café. Eu não consigo ficar sem pão. Aquele pão francês, aquele pãozinho. Eu falava. Eu falei, vou tirar o pão. Durante 40 dias. Gente, que peleja. Mas foi. Eu lembro que o meu primeiro jejum, quando eu tirei o café, acho que foi em 2022, eu fiquei 3 dias com a cabeça doendo. Dor de cabeça, que nada passava. Mas eu sabia que era resistência. Então, caso isso acontecer, você põe lá naquela parte que eu falei pra vocês. O que eu vou comer durante esse jejum? Põe lá 50 ml. Tá? Caso sua cabeça doer, caso você não conseguir. Se for esse o teu jejum, né? De café. Depois de 3 dias passou. O corpo limpa, preste atenção. Durante a primeira semana do seu jejum, os 5 primeiros dias, vão ser desintoxicação. O jejum vai limpando o seu corpo. Olha como é que o teu corpo ganha, né? Vai desintoxicando. Então, essa toxina que vai saindo faz você mal, né? Muitas vezes você vai sentir algumas coisas. Mas é super normal acontecer. Então, a renúncia é uma prática importante no processo de crescimento. Quais outros hábitos, Thalita, que a gente pode? Eu vou dar sugestão aqui pra você. Aí é você e Deus. Você vai ver o que tá aquilo que te prende. Nesse período de 40 dias você vai tirar. Então, ó, tem gente, por exemplo, não pinta o cabelo. Ela não sai da rua, de casa, se não pintar o cabelo. Então, durante esse ano, durante esses 40 dias, eu não vou pintar o meu cabelo. Não vou usar chapinha no cabelo. Eu fiz também de renúncia de progressiva, né? De escova. Não, tem pessoas que usam unha, né? Aquelas unhas postiças. Tira desse período para se consagrar totalmente a Deus. Tirar a vaidade. É renúncia, tá? Não comer chocolate. Eu como muito chocolate. Então você faz renúncia de chocolate. Nesse período do jejum. Além do jejum, você está renunciando. Por exemplo, Thalita, mas e aí? Na hora que eu estiver livre para comer, você não vai comer essas coisas, porque a renúncia é durante 40 dias. Não é durante o período do seu jejum. É durante os 40 dias que você não vai fazer isso aqui. Aí vai ser você e Deus, tá? O que você determinar com Deus. Não tomar café, arroz, carne vermelha, refrigerante. Comprar coisas desnecessárias, né? Às vezes eu saio dela compulsão por compra durante os 40 dias, não vou comprar, né? Não acessar redes sociais por um período do dia, não fazer compras online durante um período determinado, né? Tem pessoa que tem compulsão por compras. Não faça certos programas de lazer que tomam o seu tempo. Então,
Tudo isso você vai avaliar. Qual vai ser o tipo de renúncia que eu vou fazer durante esses 40 dias? Não é durante o seu período do jejum que você estipulou 12 horas, não. Durante os 40 dias. Então, se eu botar café, eu não vou tomar café durante os 40 dias, tá? Se eu botar carne vermelha, eu não vou comer carne vermelha, mesmo fora do meu horário do jejum. Entenderam isso? Eu voltei, gente, caiu. Na hora que eu tava ali ministrando com vocês, derrubou, tá? Então a gente voltou. Eu vou ver se eu consigo salvar a primeira parte para poder colocar lá. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de renúncia. A renúncia deve ser algo que tenha valor para você, ou seja, algo que seja significativo em sua vida, de modo que essas abstinências tragam um verdadeiro sacrifício e ao mesmo tempo um foco maior em sua busca por Deus. Mas você vai escutar alguns religiosos falando assim: ah, mas não precisa mais disso, não precisa renunciar. Quem me ouviu lá no início aqui da live vai entender o que eu tô falando, tá? Eu preciso de Deus. Eu quero me apresentar a Deus assim. Então, quanto mais eu me apresento Kadosh, eu tiro coisas que me prendem, mais eu vou ficar sensível a ouvir a voz de Deus. Isso me sensibiliza. Isso me deixa próximo. Tá, gente? Por quê? Porque nós temos um corpo que é cheio de pecado, cheio de desejos, cheio de vontades, cheio de manias, cheio de domínios. Então eu vou tirar tudo isso para dizer assim: quem manda aqui é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor tome o primeiro lugar. E aí, ó, a renúncia deve ser algo que tenha valor para você. Ou seja, que seja significativo em sua vida. Se você não tem valor, para que você vai renunciar àquilo? Não, isso aqui... eu consigo ficar sem tomar café, então eu vou tirar o café. Não faz sentido para você, né? Tem que ser algo que tenha valor. Tá? E ao mesmo tempo um foco maior em sua busca por Deus. Aquilo ali vai realmente mexer comigo. Então, lembre-se, a renúncia não é apenas sobre abrir mão de algo, mas sobre abrir espaço para o Senhor agir na sua vida. Ao se abster de algo, você cria mais tempo e energia para se dedicar à oração, à leitura bíblica e ao fortalecimento espiritual. É isso, entendeu? Então, rede social, diminui o tempo, faz uma renúncia de rede social de um período, né, significativo que mexa com você, né? Então, desafie-se a renunciar. Escreva abaixo, né, o que está tomando espaço no seu coração e permita que Deus preencha esse vazio com sua presença. Então, tem um espaço aqui para você escrever. Estou fazendo esse propósito de 40 dias de jejum em prol de quê? Então, durante esse período de entrega e oração, desafie-se a apresentar a Deus seus maiores desejos e necessidades, tanto espirituais quanto naturais. O jejum é um tempo de consagração, onde buscamos o impossível, onde colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, desafios, propósitos. Olha o que eu li para vocês aqui em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e esses planos e seus planos serão bem-sucedidos. Então você tem que ter plano. Você tem que ter algo para apresentar ao Senhor. Então não é errado, é lícito você apresentar a Deus os seus desejos. Se ele vai cumprir ou não, é com ele. Mas é lícito você apresentar a ele o que você quer, tá? Então, vamos lá. Mencione abaixo os seus objetivos espirituais e naturais. Aquilo que para os seus olhos naturais pode parecer impossível, mas que você está acreditando que será possível em Deus. Olha, ok? Eu dei aqui alguns exemplos, tá? São sugestão. Por exemplo, crescimento espiritual profundo, intimidade com Deus. Eu quero, esse ano, ter uma intimidade profunda. Ministério próspero. Eu quero ter um ministério próspero, guiado por Deus. Autoridade no mundo espiritual. Receber revelação genuína e visão espiritual clara. Ser usado ou usada em um dom espiritual específico. Restauração e fortalecimento do casamento. Senhor, fortaleça meu casamento. Cura emocional, física e mental. Passar em um concurso. Eu desejo passar num concurso esse ano. Você vai colocar o seu propósito lá. Tá? Engravidar, criar uma família próspera. Não é você, mas você está querendo buscar pela sua nora, pela sua filha.
que está querendo engravidar, você faz esse propósito com Deus. Casar ou fortalecer o relacionamento com o futuro parceiro. Eu quero casar, Senhor. Eu quero que seja um homem, Senhor, vindo segundo o coração do Senhor, que seja uma mulher segundo o coração do Senhor. Então coloca isso no propósito. Adquirir um bem material necessário. Eu quero uma casa, eu quero um carro. Senhor, mas eu preciso da orientação do Espírito para que eu não faça nada de mim mesma, com as minhas emoções. Me dá essa orientação. Romper com vícios ou maus hábitos. Então tudo isso, o seu propósito, você pode colocar. Qual o vício que está te prendendo? Né? Restaurar o relacionamento familiar ou amizades que foram rompidas. Traz isso também diante do Senhor. Receber sabedoria para decisões importantes. E muito mais. Tá? Seja ousado, seja ousada nas suas petições. Apresente seus sonhos e desafios com fé a Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Este é o tempo de crer e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, quando você vê as coisas acontecendo, você vai lá, meu Deus, eu anotei isso aqui, eu falei com o Senhor sobre isso, Deus me deu a resposta. Já é motivo de testemunhos, tá? Então, anote. Lembre-se, o jejum é um tempo de consagração e fé, que você experimenta milagres, a manifestação da graça de Deus em todas as áreas da sua vida, tá? Então, tem um espaço aqui para você anotar tudo que você tem, que você vai colocar diante de Deus, né? Agora, situações em que você não vai cumprir o jejum. Então, nesse período de jejum, é importante saber que algumas situações específicas podem exigir que você pare, interrupta, fazer uma interrupção, né? Ou adaptar o jejum. Esse momento deve ser considerado com sabedoria. Então, deve levar em consideração a sua saúde, né? Aí você vai escrever aqui embaixo quais são as situações, por exemplo, que você vai ter que interromper o jejum. Procure, gente, fazer sempre algo que esteja dentro das suas condições, para você não interromper. Senão depois você fica frustrado, né? Mais exemplos de situações que pode exigir a interrupção ou adaptação do jejum. Uma viagem inesperada. Se a viagem envolve compromisso, por exemplo, de alimentação diferente, horários ou situações de necessidade, o jejum poderá ser adaptado conforme a necessidade, né? Se você precisar viajar, vai ter que colocar. Gravidez, né? Mulheres aí que ficaram grávidas. Então, caso de gestação ou amamentação, a prioridade será a saúde da mãe e do bebê. Então, ela precisa parar ou adaptar conforme a orientação médica, tá? Doenças ou necessidade de tratamento médico. Então, caso você esteja doente ou em tratamento médico que exige alimentação ou medicação, então a saúde será sempre prioridade, está na frente. O jejum será interrompido ou adaptado, tá? E são casos em que você poderá interromper. Caso de urgências, imprevistos, se ocorrem situações de urgência, com problemas de saúde na família, coisas desse tipo, será necessário ajustar o jejum. Então, lembre-se, o jejum é uma prática de consagração e fé, tá? Mas a sabedoria e o cuidado com a saúde física e emocional são fundamentais. Em qualquer uma dessas situações, a adaptação do jejum é válida, tá? E Deus entende a sua necessidade e limitação. Então, você sabe as suas necessidades e limitações. Você vai adaptar as suas condições. E você vai escrever aqui, né? Você tem um espaço aqui nesse PDF para você ir escrevendo. Amém? Glória a Deus. Então, vocês vão receber 2 PDFs, um com essas orientações e outra com o plano de leitura, para você ir ali se orientando. Dia 7 nós começamos. E o que eu quero falar para vocês? Amém? Deu para entender? Depois eu vou ver se eu consigo restaurar o outro vídeo e eu coloco eles depois para vocês no YouTube, tá? Gente, alinhado a esse 40 dias de jejum, nós estamos com uma mentoria aberta, a mentoria Vida Plena. O que é essa mentoria? Nós estamos estudando temas
profundamente dentro da área de cura interior, dentro da área de batalha espiritual, dentro da área de intercessão e libertação. Então, são temas que a gente vai tocar com profundidade para você e para você que também trabalha com ministério, aprender, né? Ajudar outras pessoas. Dentro dessa plataforma já tem alguns vídeos gravados e já tem algumas imersões minhas que eu fiz durante o ano, na área de finanças, na área da sexualidade e também da alma. Então, é um conjunto de informações que, se você pega esse material e vai vendo ele durante o ano, gente, isso traz um crescimento. Eu falo pra você por isso, por quê? Porque tudo isso que eu tô transmitindo pra vocês, um dia eu fui buscar. Eu cresci por causa disso. Foi atrás de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, dentro dessa mentoria que vai começar junto com os 40 dias de jejum e oração, você também pode crescer mais ainda e curar suas feridas, tá? Nesse período da mentoria, tá indo de bônus para você um atendimento comigo no privado, tá? Se você quiser passar comigo um aconselhamento espiritual para me te orientar e a gente orar junto, cancelar heranças, cancelar maldição, você vai ter essa oportunidade também dentro dessa mentoria, tá? Para você participar, você pode tocar aqui na minha bio, pode chamar meu suporte, ou você chama o suporte e eles te passam também o link do Pix para você fazer. Ou você acessa direto aqui pela plataforma e lá tem como você também fazer essa condição parcelada, tá, gente? Vale a pena porque é um destravar na sua vida espiritual e, consequentemente, também na sua vida profissional, ministerial, relacionamento. É tudo, envolve tudo, tá? Que Deus te abençoe, que você possa crescer na graça, no conhecimento de Deus. Tudo que eu posso fazer, 80% dos meus materiais são gratuitos, tá aqui, eu disponibilizo para vocês. Porém, esse da mentoria é algo muito mais profundo que eu não posso falar aqui, muita coisa, tá? E já é um tratamento mais individual. Então, que Deus te abençoe, que você possa crescer nesse conhecimento e na graça, tá? E vamos embora. Essa é a última live desse ano. Ano que vem a gente volta novamente, tá? Que Jesus te abençoe. Continue me seguindo nas redes sociais. Nós vamos estar aí postando vídeos, outros complementos, né, durante a semana. Deus abençoe. Senhor, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui. Muito obrigado, Pai, que essas palavras fixam no coração, que esse tempo, Senhor, de 40 dias que nós vamos passar juntos, Senhor, seja um tempo de divisor de águas, transformação, Senhor, libertações, para a glória do Teu nome, Pai. Assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Até a próxima.